Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom ter você por aqui. Quero fazer algumas perguntas básicas, né? Que eu entendo que você, católico, precisa responder. Não é só, né? As pessoas pensam assim: mas eu preciso responder, né? A gente fala tanto na conversa, mas às vezes a questão não é nem se você vai ter alguém que vai te questionar, que vai bater de frente com você, né? Que vai chegar em você e vai te questionar sobre a igreja, vai falar mal, ou vai tentar te converter e você não tem resposta e tudo mais. Não é só isso. Você precisa ter essas respostas para você, né? Por exemplo, né? Eu venho falando aí, o pessoal que dá palestra, que dá testemunho, que, né, prega, faz as pregações e dá catequese, né, dá ensinos. Essas pessoas são questionadas. Agora, eu não consigo entender, sinceramente, como é que uma pessoa católica... Vamos lá, eu vou fazer as perguntas básicas aqui, algumas perguntinhas básicas. Eu não vou trazer resposta, tá? Não vou trazer resposta. Primeiro, porque muitas dessas respostas eu já dei em outros programas. Segundo, que a gente tem o catecismo aqui, né? Acabou agora, o catecismo acabou dia 21, né? O compêndio do catecismo terminou dia 21. Hoje é dia 23, né? 23? Não, hoje é 30. 23. 30. E aí, para e pensa comigo. Como é que pode ainda existir um católico que não consegue responder para si mesmo sobre a questão das imagens? Se você não sabe qual é o problema, o que é que está acontecendo? Hoje as pessoas ouvem os questionamentos, por exemplo, dos protestantes, dos ateus, né, dos não católicos, dos ex-católicos, da imprensa, e não tem resposta. E o pior, você também fica com a dúvida, mas você não vai atrás de entender. Peraí, será que a igreja é insensata em ter as imagens? É apenas uma birra? Que as pessoas ficam falando, por exemplo, os protestantes falam que é um ato de idolatria. Mas é idolatria mesmo, então, ter as imagens? Nem essa pergunta você faz pra você, cara. Como é que pode? Aí depois o cara prega. Como é que prega? Aí quando questionar, alguém pergunta isso, o que você responde? Nada? Como assim? Né? O catequista piorou. Se um catequista não sabe responder a questão das imagens, parou. Para a tua catequese, vai estudar. Porque se você não responde a questão das imagens, tu não responde a questão do problema do mal. Né? Porque tem o mal no mundo. Perguntas do tipo assim. Né? Aonde está na Bíblia os sacramentos? Está na Bíblia. Tem base bíblica. Mas antes desta pergunta, onde está na Bíblia, você já entendeu como é que a Bíblia foi formada? Principalmente os 27 livros do Novo Testamento? Meu amigo, você, católico, precisa entender que a Bíblia foi feita por católicos e para católicos. E se alguém não católico tem a Bíblia hoje, é porque, primeiro, que o livro está disponível para a leitura de quem quiser. Segundo, que pessoas leram e se converteram. Sim, inclusive pastores. Eu não sei se tem na internet. Eu vou ver se eu encontro, né? Nossa Senhora do Marrom Glacé. Esse é o nome, tá? Esse é o nome do testemunho. É um ex-pastor da Assembleia de Deus. E que teve uma conversão por causa da Bíblia. Ele leu João capítulo 6, lá Jesus fala claramente sobre a Eucaristia, ele se converte à igreja e aí
depois ter um encontro com Nossa Senhora, porque ainda era um impedimento na vida dele, né? E aí, Nossa Senhora do Marrom Glacê. Eu não vou contar a história, você vai atrás, procure isso daí. Você vai achar sensacional o testemunho. Ele sofre bastante, viu? Sofre pra caramba por conta da perseguição que ele passa a sofrer. Imagina, era um homem conhecido que pregava até em eventos aí da Assembleia. Mas assim, você não consegue explicar o papel de Maria? Chega alguém e fala que é uma mulher qualquer, você não consegue dar explicação disso? Então veja lá, imagens, aonde está na Bíblia, como a Bíblia foi formada. Nossa Senhora, tu não consegue explicar Nossa Senhora, meu irmão? Aí a pessoa, olha a resposta mais de gente que está fugindo de entender. Se você não consegue explicar isso, a pessoa já fala assim, não, ela é uma intercessora. Tá, ela é só uma intercessora? É só isso que você sabe responder. Não, Nossa Senhora é uma intercessora. Tá, então explica pra mim, comunhão dos santos. Explica pra mim. Explica pra mim esse negócio da Nossa Senhora. Né? Falei, explica a comunhão dos santos. E explica pra mim nesse negócio da comunhão dos santos. Explica o purgatório. Que o pessoal tem tanta dificuldade porque diz que não está na Bíblia. Explica o purgatório então. Que provavelmente você reza por eles que morreram. E é muito provável que se salvaram, muito provável, a probabilidade maior é de estar no purgatório. Né? Pode estar no céu, mas a gente não tem certeza. Mas se salvou, está no purgatório. Muito provável. Explica o purgatório. Não consegue explicar a comunhão dos santos? Não consegue explicar o purgatório? Então como é que você está falando que Nossa Senhora é intercessora se você não consegue explicar a comunhão dos santos? Né? Tanto da partilha dos dons aqui na Terra, através dos sacramentos, assim como a intercessão dos santos e a tua oração por aqueles que morreram. Você não consegue explicar isso? Então é claro que você não sabe o papel de Nossa Senhora. E aí, por isso você não explica a Bíblia. Porque você não consegue pegar o drama bíblico que está de Gênesis ao Apocalipse e que Jesus é o centro de todo esse drama e que ele sendo o centro existe um papel para Nossa Senhora e para os apóstolos. Mas você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer essa junção das coisas. E consequentemente, se alguém chega para você e fala assim: o pessoal diz que Jesus nos salvou, mas olha quanta dor nós temos no mundo, olha o sofrimento que nós temos no mundo, como é que Jesus nos salvou de alguma coisa se nós ainda padecemos? Aí realmente, se você não consegue responder isso é porque você não entende realmente a realidade dos sacramentos, o que eles fazem na sua alma. Você não sabe o que foi a crucificação, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, consequentemente você não entende todos os efeitos da crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez naquele período em que ele estava morto até o terceiro dia. Então tu não sabe o que foi a mansão dos mortos, não é? Veja, todas essas coisas que eu estou falando, elas são catecismo básico. É catecismo básico, isso aí são os artigos da fé, do creio. Mas ele não consegue explicar. Eu nem vou colocar aqui para você explicar a Santíssima Trindade. Porque se tu já não consegue explicar o drama bíblico, você não consegue explicar o que um dos sacramentos, como o sacramento do batismo, o que ele faz na alma do fiel. E aí já começa a ver toda a dificuldade que as pessoas têm para explicar os motivos da sua esperança, que Pedro, São Pedro, pedra forte, né, coloca para nós em sua carta, de que nós devemos dar razões da nossa esperança. E aí você entende como é que isso aqui vai se fazer presente na vida das pessoas. Como é que você explica essas coisas que eu perguntei aqui? Vamos lá.
Vamos repetir? Imagens. Você consegue explicar quando é questionado sobre as imagens? Você consegue explicar, né, a origem, como é que se originou, como é que se formou a Sagrada Escritura? Quem veio primeiro? A Igreja ou a Sagrada Escritura? Sim? Não? Talvez? Você sabe explicar quem veio primeiro? Porque tem uma diferença. Tem uma diferença, pensa aí comigo. Se a Igreja veio primeiro que a Sagrada Escritura, não pode ter outra igreja. Não pode ter outra igreja. Aí você vai falar, não, mas espera aí, mas o Antigo Testamento? Sim, o Antigo Testamento sim. Esse existia. Mas o Novo Testamento, ao qual o Antigo Testamento dá o novo seu lugar, é ele que vai se tornar o centro de toda a Escritura, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa desta revelação. E que vai dar a ordem. Consegue explicar? Conseguindo explicar, você consegue, a partir daí, né, você explica as imagens, você explica isso, você consegue explicar sobre Nossa Senhora, sobre o purgatório, sobre a comunhão dos santos? Não? Sobre intercessão? E aí sim, depois de explicar o papel de Maria, né, qual é o papel de Maria? É só uma intercessora na sua cabeça? Se é só uma intercessora, realmente você está com dificuldade para ser um bom católico. Porque você não entendeu ainda qual é o problema. E aí? Está disposto a começar a estudar ou não? Isto tem um impacto, por exemplo, essa turma que dá palestra, pregação, isso tem um impacto na sua pregação. Porque você vai parar de falar bobagem. Quando você entende isso tudo que eu falei, você nunca mais vai dizer que primeiro você precisa ser cristão para depois ser católico. Porque você vai entender que ser católico é ser cristão. Por quê? Porque os mistérios da fé foram revelados, criatura. E é a partir da vivência desses mistérios que você será cristão, consequentemente será um católico, porque fora da igreja não tem salvação. Ou seja, se você já fala um negócio desse, por exemplo, ele vai primeiro ser cristão, depois ser católico, é porque você não consegue sequer entender o que é igreja católica. E aí quando você pensa que simplesmente é igreja católica, você tá, porque foi aqui eu nasci, fui batizado, eu acredito, mas tem as outras, então tu não acredita em nada. Você não está entendendo nada. Você não entendeu o que é a doutrina da igreja. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Mas este problema, efetivamente, além de não saber responder as perguntas, a gente vai tratar num próximo vídeo. A todos vocês, que Deus os guarde.